Resolveremos agora uma questão aplicada pela VUNESP para fiscal leitorista, né? E ela abrange o conteúdo colocação pronominal. Vamos a ela? O que ela nos pede? Os Stevensons, naquela noite, convidaram Helga e o esposo, é com base numa tirinha do Agar, né? Para o jantar. Os termos destacados estão substituídos pelo pronome pessoal oblíquo. Lembra que o pronome pessoal oblíquo exerce a função de objeto na oração, né? Segundo a norma padrão, em. Só fazendo um link aí, tá, pessoal? Por que tem hífen aqui e hífen aqui? Porque às vezes é escrito norma padrão com hífen e tem lugar que coloca sem hífen. Então, se você escrever com hífen e houver necessidade de uma separação de linha, né, translinear, repita o hífen na linha de baixo, tá? Então, vamos lá. O que ele nos pede? Onde eu tenho uma alternativa que a colocação pronominal está adequada. Lembra que eu tenho próclise, quando vem antes do verbo, mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo, né? Por exemplo, dar-te-ia, daria para ti, né? Ou então quando ele é ênclise, no final do verbo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu só tenho casos de ênclise. Só tenho ênclise, correto. Porque, pela regra, eu não poderia iniciar um período com pronome oblíquo. Então, já vão por eliminação, não tem próclise, tudo bem. Agora, o que eu tenho que saber? Convidaram, eu volto lá na oração, convidaram eles, né? Então, convidaram quem? Convidaram eles. Então, vai ser uma função de objeto direto. Agora, eu já vou por eliminação. Não pode ser o lhes. Por que não pode ser o lhes, professora? Porque o lhes é para objeto indireto. Existe deram-lhe o recado? Tá correto? Tá. Porque deram o quê? O recado. Para quem? Para você ou para ele? Terceira pessoa, né? Tá correto nesse caso. Mas o lhe, na frase que eu criei aqui para vocês, ele exerce a função de objeto indireto. Mas nesse exercício da VUNESP, aqui, ele vai estar exercendo a função de um objeto indireto quando a substituição é no lugar de um objeto direto. Então, a gente já descarta a letra C, porque o lhes é para objeto indireto. Vamos para outra. Fica uma dica. E aí você já vai matar a charada de primeira. Quando eu tenho um verbo que termina em M, né? Deram, colocaram, então... Colocaram o livro na mesa, colocaram ele, colocaram no. Por que é no? Quando eu tenho esse verbo que termina em M e depois dele vem um objeto direto, convidaram eles, colocaram eles, encontraram eles, convidaram no, encontraram no, né? Eu tenho que ser depois aqui, ó, o N, já fica de dica. Se você lembrar do alfabeto, J, K, L, M, N, desculpa aqui, N. Então, quando eu tenho um verbo que termina em M e depois há necessidade de uma ênclise, com esse pronome exercendo a função de objeto direto, 99% das vezes será isso, jogaram no, ofereceram na, tá? Por quê? Ofereceram-na em holocausto, por exemplo, tá? No caso assim, porque pode ser ofereceram-lhe um presente. Ofereceram o quê? Um presente. A quem? A ela. Aí é objeto indireto. Então você tem que analisar a frase inteira. Essa regrinha é para quando o objeto for direto, eu vou substituir por um pronome oblíquo que exerça a função de objeto direto e o verbo termina em M. Igual aqui, ó. Convidaram-nos, porque convidaram a Helga e o Agar. Ah, mas eu não saberia responder isso, professora. Mas no exercício não está escrito Helga e o esposo? Na nossa língua, o que a gente faz? Se tem um homem e uma mulher, né? Não é elas, eles, né? Então aqui não pode ser nas, porque não são duas mulheres. É uma mulher e um homem. Então, convidaram-nos para o jantar. O que quer dizer convidaram-nos? Convidaram eles. Tudo bem? Então, não pode ser o lhes, porque é um objeto indireto.
Não pode ser o os, porque o os também é objeto direto, né? Se eu colocar encontrei eles, aí tudo bem. Só que o os não é utilizado para verbo que termina com M, né? Geralmente para aquele verbo que ele é o lo, por exemplo. Quando eu tenho um verbo oxítono, né? Visitá-lo, visitá-las, né? O verbo fica com a última sílaba mais forte, né? E os demais eu uso os. Encontrei-os, busquei-os, busquei, hífen, os, busquei eles, né? Aí sim eu uso os demais. Então, daria para resolver essa questão de cara, já indo na alternativa correta, né? Porque todos terminam em M. Todos. Eu ficaria em dúvida somente nessas duas, porque eu sei que é levaram-na, levaram-no. Porque quando termina em M e depois eu preciso de um objeto direto, eu sei que o próximo, o pronome oblíquo, tem que começar com N. As únicas alternativas que me fornecem essa opção são a D e a E. Aí eu vou no gênero. Como eu tenho ela e ele, convidaram-nos. Então, para essa alternativa, a resposta correta é convidaram-nos para o jantar. Ok?